de morfar! Dragãozord! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre-dente de sabre! Tiranossauro! Os Power Rangers têm uma mitologia extremamente complexa. São décadas de histórias que se espalham por vários universos alternativos publicados em séries, filmes e quadrinhos. Mas você sabe de onde vem o poder deles? Quem era o Zordon? Quem são os Rangers mais poderosos? A gente sabe, e nesse vídeo vamos contar tudo pra vocês. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá um joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Isaac Paiva, Davidson Guarines, e hoje vamos começar a falar sobre os Power Rangers, que já possuem 30 anos de histórias em um universo expandido enorme. Provavelmente tem coisa na franquia que você sempre viu, mas nunca entendeu direito. Então, para começar a desmistificar isso, vamos falar do elemento central que deu origem ao poder dos Power Rangers: a rede de morfagem. A história se inicia milhões de anos atrás, quando alguns seres alienígenas descobriram uma fonte de energia misteriosa que permeia todos os universos e passaram a chamá-la de rede de morfagem. Ela é o que alimenta os poderes dos Rangers, e os morfadores nada mais são do que os dispositivos que ajudam a canalizar essa energia. Pense nela como a força em Star Wars, que está presente em tudo, mas apenas algumas poucas pessoas conseguem acessá-la. Esses seres antigos passaram a estudar essa força e ficaram conhecidos como os mestres da rede de morfagem. O principal antagonista dos Power Rangers não era a Rita Repulsa, e sim o pai dela, que um dia foi um cientista pacífico chamado Elden, mas foi corrompido por uma entidade maligna conhecida como Dark Spectre e se tornou o Mestre Vil. Milhares de anos atrás, ele conquistou e governou a galáxia M51, que é a nossa Via Láctea, e descobriu uma maneira de acessar os poderes da rede de morfagem através do Cristal Zell, se tornando extremamente poderoso. Então os mestres tiveram que deter essa ameaça e uma grande batalha se iniciou, na qual forças aliadas conseguiram com muito custo recuperar o cristal e escondê-lo num lugar seguro. Espantados com o tamanho e poder, os mestres procuraram a origem dele e encontraram um planeta totalmente feito de Cristal Zell. Para impedir que o Mestre Vil descobrisse esse planeta, eles decidiram desconectar o universo onde ele estava inserido da rede de morfagem, deixando-o isolado e inacessível, criando assim o vazio. Rangers Solares. O problema é que um dos mestres deveria viver nesse universo vazio, para garantir que seus habitantes se protegessem até que os outros mestres achassem uma maneira de neutralizar os cristais e reconectá-lo à rede. Quem assumiu esse papel foi o Mestre Pretor, um dos seres mais poderosos do multiverso, que conseguia manipular a rede de morfagem de forma praticamente limitada e ainda recebeu um Solarix, uma porção física da própria rede que tem o poder de rasgar o tecido da realidade. Com esse artefato, foi possível isolar o vazio do multiverso e ainda criar seus próprios Rangers, chamados de Rangers Solares, que tinham como objetivo manter a ordem dentro daquele universo condenado. No entanto, com o passar do tempo, os habitantes desse lugar foram perdendo as esperanças de serem reintegrados à rede, e isso abalou o Mestre Pretor, que passou a vê-los como ingratos ou indignos de seu auto-sacrifício, o que fez com que ele matasse seus Rangers e retirasse o fragmento do Solaris de cada um deles, pois na sua cabeça aquele universo indigno deveria permanecer isolado por toda a eternidade. Só que um Ranger escapou, o sétimo Ranger, que fugiu com sua Solarix roxa, e ao longo do século ela foi sendo transmitida até chegar nas mãos de Elaren, a atual Ranger Solar Púrpura. Para recuperar essa última Solarix, o Pretor criou uma horda de servos chamados de Invasores Carmesim, que passaram a perseguir a Elaren e todas as pessoas com quem ela se importava. Mas a Ranger Roxa também reuniu um grupo de guerreiros multiversais chamados Prometheia Rangers, que eram compostos por Rangers de várias equipes diferentes, e compartilhou com eles o poder de sua Solarix para finalmente derrotarem o Pretor. Voltando um pouco na história, assim que os mestres recuperaram o Cristal Zell, eles tiveram que escondê-lo, e o local escolhido foram as Cavernas da Decepção, que foram imbuídas com um encantamento que projetavam ilusões na mente de possíveis invasores e destruiriam qualquer um que não fosse puro de coração e tentasse tocar o cristal. Essas cavernas ficam na Lua da Terra, embaixo do Palácio de Bandora, também conhecido como Palácio da Lua, que havia sido originalmente construído pelo povo antigo para proteger o cristal, mas que no futuro acabaria sendo tomado pelas forças do Mestre Vil e servido de moradia para sua filha, Rita Repulsa, nos eventos das primeiras temporadas de Mighty Morphin Power Rangers. Nesse eterno combate contra o exército do Mestre Vil, existiam algumas forças aliadas que se destacavam, e os Guardiões de Eltar eram os principais delas. Eltar é o planeta natal dos Eltarianos, uma raça de seres humanoides com pele azul que possuem uma tecnologia muito avançada. Entre eles existiam os Guardiões de Eltar, uma guarda de elite super poderosa que serviu como precursores dos Power Rangers e se dedicavam a manter a paz na galáxia. Zell era o líder, chamado de Guardião Supremo. Zolpran era o Guardião Dourado, segundo em comando, seguido por Zartos, o Guardião de Prata, e o jovem Zordon, Guardião de Bronze. Durante uma missão para proteger o Cristal Zell na Lua, eles foram atacados e Zordon ficou gravemente ferido. Enfurecido e farto de tantas batalhas,
Zopran tentou convencer o Conselho dos Anciões de Altar que o Cristal Zell deveria ser realocado para lá, porque assim ficaria mais fácil de protegê-lo. Mas os anciões não deram ouvidos, e o Zopran decidiu agir sozinho. Tentou pegar o cristal na Caverna da Decepção e usar seu poder para derrotar seus inimigos. Porém, como ele não era puro de coração, sofreu uma grande rajada de energia que derreteu sua pele, transformando-o no Lord Zed, que passou a servir o Mestre Vil. Com a morte de Zopran, quem assume o posto de Guardião Supremo é Zarthus, mas ele também acaba corrompido pelo poder de outro cristal, o Fragmento Celestial. Esse fragmento foi formado quando o emissário da rede de morfagem foi assassinado. Emissários são entidades mensageiras muito antigas, criadas pelos mestres da rede, que tinham a forma de Rangers das cores primárias, azul, vermelho e amarelo, cujo objetivo era espalhar a paz e tranquilidade pelo universo. Eles existem fora do fluxo do tempo e eram extremamente poderosos e imortais, sendo guardiões da própria rede de morfar, mas só interferiam nos acontecimentos mundanos quando a própria rede estivesse em perigo, como no caso do Lord Dracon, que a gente vai fazer em outro vídeo. Só que o emissário azul foi morto e de seu corpo surgiu o Fragmento Celestial, que os Zarthus pegou com o objetivo de trazer à vida os espectros dos emissários. Eles se chamam Imperiais e são seres divinos todo-poderosos, completamente opostos aos emissários, criaturas do caos e da entropia que acreditam ser sua missão renovar a vida para que algo digno cresça em seu lugar. A morte do emissário azul fez surgir o Imperial Laranja, a cor oposta no espectro da luz visível, e ele vai atrás de matar o emissário vermelho, que estava na dimensão onde o Lord Dracon era mantido preso. Esse Lord Dracon, para quem não sabe, é o Tommy Oliver de outro universo que uniu os poderes de Ranger Verde e Ranger Branco, ficando muito overpower, mas se tornou maligno e por isso foi preso, uma história que vamos trazer depois bem detalhada. O Imperial Laranja massacra facilmente o emissário vermelho, enquanto o Lord Dracon só observa. Com a morte dele, surge então o Imperial Verde e depois ele mata também o emissário amarelo, trazendo à vida o Imperial Roxo. Com seres tão poderosos à solta, capazes de dizimar planetas com facilidade, apenas uma tropa de elite poderia contê-los, os Omega Rangers, uma antiga facção criada há milênios para enfrentar as ameaças mais poderosas que existem. Eles possuem uma conexão muito mais forte com a rede de morfagem, por isso seus poderes são muito superiores e são formados por alguns velhos conhecidos da galera, o Jason, o Zack e a Trini, além da Yale. Mesmo com seu poder, eles não eram páreos para os Imperiais, então alianças surpreendentes foram feitas e elas começaram a virar o jogo. Zordon acabou assumindo como Guardião Supremo, e muita coisa ocorreu até ele ficar preso naquele tubo energético, que vamos ter que deixar para outro vídeo, senão vamos nos estender demais. Já nos tempos atuais, do início da série dos Power Rangers, os Omega Rangers estavam lutando contra os Imperiais na Terra e o Zarthus foi até a Lua para pegar o Cristal Zell. Só que para surpresa dele, o Zordon estava lá em pessoa, pois o Billy tinha criado uma espécie de traje de contenção que conseguiria armazenar a forma de Zordon. Por incrível que pareça, ele e Lord Zed e o antigo Zopran acabam unindo forças para impedir Zarthus de alcançar seus objetivos. Agora vem uma das partes mais foda dessa história, né? Os três Altarianos começam a lutar. Zed e Zordon conseguem derrotar os Zarthus, só que o Zordon escolhe salvar Zed e cai muito ferido. O Zed, que estava inteiraço, começa o seu discurso de vilão, dizendo que sempre odiou aquela frase que o Zordon sempre falava, que o poder o proteja, porque dava a entender que existia uma energia benevolente flutuando pelo universo e cuidando de nós. Ele pergunta se Zordon acreditava mesmo nessa besteira, e claro que ele disse que sim. Aí o Zed questiona então onde estava essa força benevolente quando os Imperiais destruíram vários mundos, quando milhões de inocentes foram mortos, quando tanta atrocidade aconteceu, e diz que o universo não se importa com ninguém, não existe nenhum poder cuidando de nós. Aí o Zordon responde que o poder não é um campo de energia benevolente ou um guia sobrenatural, que o poder são as nossas ações, nossas decisões, e é o que fazemos quando ninguém está olhando, é o que nós somos. Zed fala para Zordon se calar e diz que vai matá-lo agora, sem misericórdia, mesmo que Zordon tenha poupado sua vida, ele não fará a mesma coisa. Então Zordon diz que não importa, porque independente disso ele continuaria escolhendo salvar o Zed, de novo, porque era o certo a se fazer. Aí o Zed pega o Zordon nos braços, abre um portal e entrega ele para Alph cuidar. Zordon se despede e diz que faria qualquer coisa para fazer com que o Zed voltasse a ser o homem bom que ele era. Mas o Zed diz que o problema é que ele nunca foi um bom, por isso o Cristal Zell atacou ele. Ao mesmo tempo, os Rangers derrotam os Imperiais e de alguma forma o Emissário Azul ressuscitou, mas só ele, os outros permaneceram mortos. Zordon deixa seu traje de contenção e volta à sua câmera tradicional, e o Zed continua tentando derrotar os Rangers, finalizando assim esse arco da Guerra de Altar. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi um super resumo aí de toda a história canônica do universo dos Power Rangers, né? Essa história se passa nos quadrinhos, a gente não viu isso porque realmente a série não passa, mas para vocês verem apenas uma fração de todo esse universo vasto e complexo dos Power Rangers. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para sua galera e deixem nos comentários sugestões de novos vídeos pra gente fazer. Nos vemos na próxima, hein? Valeu!